O tempo de qualidade pode substituir o seu uso de medicação? Isso é uma coisa tão interessante, é um tema que eu venho observando há muito tempo, e quem me conhece há muito tempo sabe que eu trabalho com meditação, que eu adoro técnicas voltadas para desafogar a mente. Muita gente tem dificuldade de entender que meditação não é ficar sem pensar, mas é criar espaços na mente e que isso leva para o tempo. Então, quem já me viu falar sobre isso antes vai lembrar que eu já falei sobre essa questão da medicação no passado. Por quê? Medicação, ela é um recurso importante para a vida do ser humano e nós não podemos tirá-la. Mas eu gosto de usar um exemplo muito grande. Pensa no seu sintoma como se ele fosse uma bolinha. O seu sintoma é uma bolinha que ela está aqui girando na sua frente. E você não consegue pegar essa bolinha. E nós temos diversos sintomas que vêm para a nossa vida e que vão desassociando. E aí você vai para o psiquiatra, você conta para o psiquiatra que você não está dormindo bem. Ele te dá uma medicação para isso. Aí você volta para casa, começa a melhorar o sono. Mas aí você fala para o psiquiatra que a sua ansiedade aumentou. E aí vem uma medicação junto com aquela que você já tomava para o sono, que você já tomava antes, outra medicação, e você associa da ansiedade agora. E aí vem outra, vem outra e vem outra. E assim a gente vai vivendo. E quando você vê, você está cheio de medicações. Quantas pessoas já chegaram no meu consultório com essa questão de 10, 15 medicamentos multicoloridos, multifunções para cuidar da sua saúde mental? Enquanto você, na verdade, está tratando o sintoma e não está tratando a causa. E quando eu falo do tempo versus a medicação, eu quero te lembrar de uma coisa. Quando você passa por alguém, por exemplo, eu entro no elevador, cumprimento as pessoas e falo: e aí, fulano, como é que tá a vida? A pessoa vira para mim e fala assim: correria, tô na correria, não tem tempo, não tem isso, não tem aquilo. E tento fazer muitas coisas e não consigo. Já parou para pensar que o tempo é o seu bem mais precioso do momento? E que as suas escolhas definem o seu tempo, né? E quando você passa por essa questão do tempo, você pensa no seguinte: você está trabalhando, você está pensando nos boletos, você está pagando as suas contas e você está perdendo o sono porque você tem mais boletos para pagar. Eu já lidei com pessoas que gastam R$1.000, R$2.000 de medicação psiquiátrica por mês, enquanto na verdade ela podia trabalhar a qualidade de tempo e às vezes está tomando 1, 2 medicamentos. Talvez seria um ponto que você poderia pensar melhor, sabe por quê? Se você começa a acordar cedo, vai para uma praça como essa, faz uma caminhada, seu dia ia começar diferente? Como é que seria seu dia? Volta para casa, toma um banho, toma seu café, vai trabalhar. Você produziu dopamina, você produziu endorfina, você equilibrou os seus neurotransmissores que talvez você esteja usando medicamentos para equilibrar. Você já reduziu aí uma média de 1, 2 medicamentos. Ah, não tenho muito tempo, mas eu vou trabalhar e aí eu volto para casa, vou cuidar das coisas de casa, vou ver os meus filhos. Já pensou em ter um tempo com os seus filhos? E muita gente reclama que não tem tempo para os filhos. O que você considera como tempo com a família e com os filhos? É outro ponto importante de pensar. Às vezes você pode ter 30 minutos no dia com os seus filhos. O que você faz nesses 30 minutos? Se você desliga completamente dos seus problemas, se você desliga completamente do seu trabalho, se você desliga do boleto que vai vencer amanhã por 30 minutos, você tem tempo de qualidade com os seus filhos. Você brinca com eles, você conversa com eles, você escuta os seus filhos por 30 minutos. É também saúde mental para você. Sabe qual é o maior problema do ser humano hoje? Sentir que ele não pertence. A falta de pertencimento tem aumentado o número de suicídios, o número de quadros de depressão. Então, quanto mais tempo você se sente distante de quem você é, da sua realidade, da sua vida, mais chance de aumentar o quadro de depressão você tem. E isso tem sido, por exemplo, uma causa significativa do aumento do suicídio
dos jovens de hoje. Os jovens hoje, eu tô falando de jovens, gente, numa faixa de 15 a 25 anos, aumentado o número de suicídios. Por quê? Esses jovens, eles têm passado por uma falta de pertencimento, de achar grupos que se identifiquem, de achar atividades que se identifiquem, de achar propósito. E quando eu falo dos 30 minutos que você tira e que você desliga de tudo, você se sente próximo dos seus filhos, você se sente próximo da sua esposa, do seu marido, dos seus amigos. Você se sente próximo. E sabe o que isso causa? Causa sensação de pertencimento. Você se sente mais próximo de você mesmo. E talvez com 30 minutos você reduziu aí pelo menos 5, 6 medicamentos na sua lista diária, né? E isso faz uma diferença muito grande. Por quê? Você gostaria de ter um dia todo. Quem hoje consegue ter um dia todo? Hoje você gostaria de passar 3 horas, por exemplo, na academia. Você precisa disso? Se você ficar meia hora na academia, você já melhorou a sua vida. Meia hora numa praça, caminhando ou correndo. Meia hora tomando café com um amigo. Tudo isso faz diferença para que a sua saúde mental melhore. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já cansei de atender pacientes que chegam no meu consultório falando para mim o seguinte: eu estou cansado, eu estou estressado, eu estou ansioso, eu tenho um quadro de depressão e eu tomo 10 medicamentos por dia. Eu já cheguei a atender um paciente com 19 medicamentos por dia. Eram tantos medicamentos que eu precisava tomar um pouco de manhã, um pouco após o almoço e um pouco à noite, porque era muito medicamento. E eu comecei a fazer essa proposta para ele: vamos incluir tempo na sua vida, mas tempo de qualidade? Ah, não tenho tempo porque tem meu trabalho, porque tem isso, porque tem aquilo. Tempo de qualidade, vamos lá. Eu comecei com ele numa teoria que é a teoria do Daniel Siegel. Daniel Siegel é um neurocientista inglês que ele trabalha a nossa mente saudável. E ele escreveu um best-seller que ele se tornou um livro conhecido no mundo inteiro que se chama Mente Saudável. Nesse livro ele cita o prato da mente saudável. Ele cita 7 itens nesse prato que são necessários para que o ser humano viva bem. E um desses tempos dele lá, dos 7 tempos dele, que tem o tempo de conectar, tem o tempo do sono, o tempo de ação, que é o tempo de trabalho, e dentre os 7 ele cita o tempo do nada. O tempo do nada é o tempo onde a pessoa não tem que fazer nada, onde ela vai desligar. E com esse paciente que tomava 19 medicações, eu comecei no tempo do desligar. Falei para ele 5 minutos. Era horrível, porque ele ficava 5 minutos sentado em casa olhando para o nada. Segundo ele, 5 minutos pareciam que eram 5 horas. Depois, os 5 minutos foram melhorando. E com esses 5 minutos, ele começou a perceber que ele podia organizar melhor o tempo dele, que ele podia ter tempo para os filhos, que ele podia organizar melhor o trabalho dele, que ele podia voltar para a atividade física depois de 20 anos sem fazer nada, que ele podia se alimentar melhor, que ele podia ter relacionamentos diferentes. Você sabe quanto tempo ele não viajava? 9 anos. 9 anos sem viajar. E a partir desse momento ele começou. Foi de 5 minutos do tempo do nada. E o doutor Daniel Siegel, ele prova o seguinte: o tempo do nada te ajuda a criar na mente espaços que fazem total diferença para você conseguir achar respostas. Sabe quantos medicamentos essa pessoa toma hoje? 2. 2 medicamentos. Ou seja, 17 medicações que foram surgindo ao longo dos anos para que essa pessoa começasse a viver. E será que a gente pode dizer que isso é viver ou sobreviver, né? Ela funcionava. Não vou dizer que essa pessoa não funciona. Nossa, 19 medicamentos, Michele. Será que funciona? Funciona, a pessoa funciona. Ela trabalha, ela produz. Mas ela não é feliz para ela. Ela não produz para ela. Ela produz para o trabalho e para pagar as contas. E aí é a minha pergunta para você. Tempo de qualidade hoje, na sua vida, se você pegasse a sua vida, qual o percentual da sua vida que tem tempo de qualidade? 5%? 10%?
Eu acho que essa é uma pergunta que você tem que se fazer.